Olá, pessoal. Boa tarde. Agora, formalmente, vamos então dar início ao nosso treinamento de hoje. Estamos aqui na nossa escola de líderes, né? Então, a ideia é sempre trazer situações e conhecimentos que a gente possa compartilhar as experiências. Ó, em um treinamento recente, nós falamos sobre os desafios que os líderes encontram hoje nesse século, né, com essa esse novo normal, principalmente pós-pandemia, com a liderança de multigerações. Então, muitos desafios que nós temos hoje, como engajar o time, enfim, e treinamos sobre isso. Então, por isso esse tema, ele vem em foco para que a gente possa ainda afunilar esses temas tratados recentemente. Então, hoje nós vamos trabalhar sobre a liderança moderna, tendo em foco a gestão de pessoas, porque nada mais nós somos líderes para gerir pessoas, né? Para gerir pessoas e processos. Então, vamos hoje trabalhar a gestão de pessoas. Para nós liderarmos pessoas, liderarmos, nós temos que voltar ao conceito de liderança, que eu traduzi nessas duas imagens. Antes, nós tínhamos a ideia de um líder em cima de um pedestal, mesmo assim como está a imagem. Ele era a pessoa que sabia de tudo, que detinha todo o conhecimento, e era aquela pessoa carrasca, aquela figura hollywoodiana, né? Do diabo, o Diabo Veste Prada, né? Que é aquele líder que é um terror. E hoje, o que que está dando certo em termos de liderança? É o líder que anda junto. É o líder que abre os caminhos, que chama a responsabilidade para si e faz o time produzir, que faz o time andar ao lado dele. Então, nós temos que hoje entender que a liderança, ela não é mais autocrática, né? A liderança hoje, ela é mais democrática, mais situacional. Ou seja, todos os integrantes do nosso time, todas as pessoas que nós lideramos, elas são pessoas que têm alguma expertise. Elas vêm com algum conhecimento e que de repente nós líderes não tenhamos. Por isso nós temos que aprender a ouvir os nossos liderados. Para saber liderar essas pessoas, nós precisamos conhecê-las, nós precisamos diferenciá-las. Então, fica essa pergunta: quem são os nossos liderados? Um dos principais desafios de liderar pessoas é a multigeração. Hoje nós temos uma equipe multigeracional, pessoas com comportamentos diferentes. E isso faz com que dificulte que a gente hoje não pode ter uma tratativa linear. Nós não podemos ter uma liderança linear e é igual para todo mundo, já que as pessoas elas são diferentes, né? Então, hoje nós temos dentro dos nossos times, vocês têm pessoas de todas as gerações. Então, por exemplo, a geração X, pessoas entre 37 e 52 anos, elas são pessoas que nasceram antes da internet popularizada, né? Digamos assim. São aquelas pessoas que usavam telefone mesmo, fixo, para ligar para as pessoas, enfim, nasceram nesse momento. Então, elas são pessoas que ainda gostam de coisas formais, de usar um e-mail, de usar um uniforme, de lustrar o sapato, né? Elas são pessoas que gostam de reuniões cara a cara, dificilmente são pessoas adaptadas a reuniões online como essas. Elas são pessoas que gostam mais do olho no olho. E elas são pessoas que respeitam a hierarquia, são executores, são pessoas que elas fazem o que tem que ser feito, sem quase nunca questionar. Então, elas são pessoas que hoje elas estão nos cargos de liderança. Essa geração X são os líderes de hoje. E talvez muitos de nós que estamos aqui nessa sala somos dessa geração. E se você se identificou, nós somos pessoas, porque eu estou nessa geração, né? Nós somos pessoas nesse nível, que gostam
de informação, gostam de ter acesso a novidades, porém nós somos pessoas mais conceituais. E somos pessoas que têm um espírito empreendedor mais desenvolvido. Nós somos pessoas mais proativas. A gente não está muito. Quando eu falo de espírito empreendedor, não necessariamente de ser pessoas de negócio, mas de ser pessoas que são proativas, que organizam a sua própria rotina. Enfim, são pessoas, por isso que são líderes, né? Que aprenderam a liderar com os baby boomers, né? Que são pessoas mais velhas, mais velhas no bom sentido da palavra, da idade, né? Que já são sêniors. Então, elas são pessoas mais proativas. Já a geração Y, que são chamados dos millennials, né? Então, estão aí com 22 anos, hoje aproximadamente a 36, elas já são pessoas que acompanharam a evolução das mídias sociais. Então, elas são pessoas que têm a necessidade de aparecer, de ser visto, de ser reconhecido. Então, e elas respeitam a hierarquia, porém, elas não respeitam, não fazem nada sem questionar. Elas precisam entender o porquê de fazer. Então, são pessoas que estão amplamente ligadas à diversidade. Então, elas não são pessoas que são preconceituosas, por exemplo, né? E estão diretamente ligadas à tecnologia. Dificilmente você vai pegar um millennium com uma agenda na mão. Ele faz tudo no celular, por exemplo, né? Anotações no celular, faz tudo de forma digital. Então, já é diferente, né? De uma pessoa da geração X. E pior ainda, quando a gente pega uma pessoa, que existe no nosso time, pessoas da geração Z, que são chamados de nativos digitais, ou seja, eles já nasceram. Sabe aquela criança que você tem em casa, que quando você entrega o celular para ela, ela já coloca o dedo na tela e já começa a mexer, e ela faz. Nossa, como é que essa criança sabe disso, né? Ela já é um nativo digital, ela cresceu entre as tecnologias. Se a gente pegar uns millennials aí, a maioria gosta de jogar videogame. Já a geração Z, não, ela gosta de ter um computador para jogar, ao invés de ter um videogame. É por causa da interação, já jogam mais online, por exemplo. São pessoas que são nativos digitais. Elas gostam de ter o próprio estilo. Então, vamos pegar aqui um exemplo. É uma pessoa que tem um Black Power, por exemplo, hoje está com 18 anos, mas usa um Black Power. E não é o estilo dele, não é o estilo desse momento da moda, mas é o estilo dele. É uma coisa que ele gosta de usar. Então, você vai ver, por exemplo, meninas mais novas com, sei lá, unhas pintadas de cor diferente. Coisas que talvez a Evelene que está aqui não faça, né? Uma unha de cada cor. Então, elas gostam de ter o próprio estilo, gostam de ser pessoas diferentes. E elas exigem que nós mostremos o nosso valor. Por que que nós somos líderes? Elas exigem que, por que que você está mandando em mim se eu sou melhor que você? Por exemplo, né? Se ela tem, por exemplo, ela aos 20 anos, ela já está concluindo a faculdade. E o líder, de repente, está há 20 anos na função, mas não tem o nível superior. E ela questiona isso: como é que eu tenho o nível superior e o meu líder, que não estudou tanto quanto eu, é meu líder? São pessoas que questionam. Começaram a identificar as figurinhas aí dentro do time de vocês? Conseguiram pensar em pessoas aí no time de vocês que estão ali em cada quadrante? Então, para a gente liderar, a gente precisa entender pessoas. Por quê? Porque cada geração, o feedback tem que ser diferente. A forma de você dar feedback, ele é diferente. A gente tem um modelo de feedback formal, inclusive nós já treinamos isso, né? Já ensaiamos, já fizemos teatro, né? Mas a forma de fazer isso, as palavras que você usa, você tem que adaptar a forma como essas pessoas elas são vistas, né? Como elas se veem dentro do time. A geração Z e a geração Millennium, por exemplo, são pessoas que elas cansam de fazer algo. São aquelas pessoas que querem trabalhar no Google porque vai de bermuda, entendeu? Então, ela cansa de usar uniforme.
Ah, não, não vou mais trabalhar aqui porque eu tenho que trabalhar no sábado. Eu não quero trabalhar no sábado. Eles priorizam mais a qualidade de vida do que a carreira. Então, diferente da geração X. A geração X, que somos nós, a gente fica até mais tarde, a gente sai, viaja no final de semana para trabalhar. Nós temos um foco na carreira. Enquanto que a geração mais jovens, os milênios, geração Y e a geração Z, que são os nativos digitais, eles já têm um foco mais na qualidade de vida. Eles preferem trabalhar 6 horas e ganhar menos, né? E mais ter qualidade de vida. Então, para a gente liderar, quem são os nossos liderados? Precisamos conhecer. Então, você precisa identificar as pessoas do teu time para que você faça com que elas alcancem o seu potencial dentro das suas limitações geracionais que existem. Beleza? Hoje, falando ainda de gerações, se você perguntar para uma pessoa da geração Z se ela quer ser um líder, ela vai dizer que não. Grande maioria vai dizer que não. Ela prefere não ser líder. Se você pegar aí, por exemplo, Ingrid, no teu time, uma Alice, que chegou agora, né? Ela, de repente, ela não queira assumir a liderança de um call center, porque ela vê que a Ingrid, ela tem que trabalhar um pouco mais tarde. Ela tem que, não pode, ela tem que ter conversas difíceis. Esses desafios, a geração Millennium, Y e a geração Z, eles não querem ter. Eles preferem não ser líder, porque eles preferem a qualidade de vida. Enquanto que nós, geração X, é onde eu me incluo, a gente já prioriza mais alcançar objetivos. Então, a qualquer custo, nós queremos alcançar os objetivos, inclusive que isso infrinja por algum tempo a minha qualidade de vida. Entende? Então, temos que saber quem são as pessoas, as nossas figurinhas do nosso time, para que a gente saiba liderar. Então, se as pessoas elas não são iguais, nós temos que liderar de maneira diferente. Cada pessoa a gente lidera de maneira diferente. Objetivos que você precisa alcançar com cada pessoa. E todo líder, ele precisa ser um mentor. Quem é um mentor? O que é um mentor? O mentor é aquela pessoa que direciona, que dá caminhos. Nós que somos líderes, nós não podemos estar 100% no operacional, porque a gente não consegue mentorar pessoas. O que é mentorar? É ajudar o time a crescer, é ajudar o teu liderado a crescer e alcançar todo o potencial que ele às vezes nem sabe que tem. Ele nem se acha competente às vezes, mas você enxerga o potencial e você trabalha para que ele alcance esse potencial. Isso é mentorar. Porque hoje é muito fácil a gente trocar. Não, não é bom. Não, não deu resultado, troca. Mas o que que você fez para entender se a pessoa tem potencial ou não? Porque ele entrou no time por algum motivo. Ele não entrou no time porque a gente queria ensinar. Ele entrou no time porque ele apresentou algum potencial. E como que eu posso desenvolver, melhorar esse potencial, moldar? Afinal de contas, vou dar um exemplo. Vamos imaginar. Um engenheiro, ele entra na faculdade sabendo ser engenheiro? Um enfermeiro, ele entra na faculdade sabendo ser enfermeiro? Não, ele aprende. Então, se nós seres humanos aprendemos qualquer coisa, nós somos capazes de aprender, desde que nós despertemos o interesse em querer fazer isso. E aí, quando você lidera pessoas, você precisa despertar isso nas pessoas. Isso chama-se mentoria. Para você mentorar, tem alguns passos. Primeiro, o primeiro passo quando você vai fazer uma mentoria é definir metas. E essas metas têm que estar clara para todo mundo, para você e para o teu time ou para a pessoa que você está mentorando, né? Exemplo, qual que é a meta? A Evelene, time de vendas, né? Time de atendimento do centro de saúde. Entra uma pessoa nova e a gente olha para ela como pessoas mais experientes, né? Do setor, a gente olha para ela e fala assim, olha, ela vai alcançar a meta em 3 meses.
Mas eu não falei isso para ela, que em 3 meses ela precisa alcançar a meta e como ela vai fazer isso. Entenderam? Então, chega uma pessoa nova no meu time, eu preciso definir metas para ela. Você tem os indicadores de performance do seu setor, concorda? A gente fala muito em vendas porque é muito onde a gente vê um resultado numérico, quantitativo, né? Mas para ficar mais claro para todo mundo, mas todos os setores têm indicadores de performance. Então, quando alguém chega para a Evelene, ela precisa apresentar quais são os indicadores de performance. Você já desenvolveu isso para o teu setor? Você sabe quais são os indicadores de performance que a pessoa tem que ter? Por exemplo, no time do call center, desculpa, Ingrid, peguei para Cristo, né? Mas no time do call center, a gente tem indicadores. A gente tem que ter um número X de agendamentos. A gente tem que ter um número X de conversão. A gente tem que ter uma prova de conhecimento e avaliação do candidato, a avaliação do atendente pelo cliente, né? A gente tem esses indicadores. Esses são os indicadores de performance. Mas esses são indicadores mensais. Então, imagina que você precisa que a pessoa alcance 500 agendamentos mês. Você já chamou ela para dizer, olha, você tem que agendar X pessoas por dia para você alcançar a sua meta? E todos os dias de manhã você chega com a pessoa e diz assim, olha, ontem você não alcançou 10 agendamentos que você precisava. Você alcançou só 8, então hoje você precisa bater 12 para você andar no teu objetivo. Você precisa trabalhar os indicadores de performance e você precisa fornecer as informações, as estratégias. Porque a pessoa que está liderada, ela, teoricamente, ela é menos competente que nós, né? Naquilo que nós fazemos, teoricamente. Então, eu preciso entregar ferramentas. Fulano, você precisa ter 500 agendamentos, mas está aqui, ó, uma lista de pessoas para você ligar. Vamos ver um indicador de funil de atendimento. Se você. Quantas pessoas você tem que falar para agendar uma? Ah, vamos medir. Não, fala com 10 pessoas hoje, vê quantas pessoas você vai agendar. Amanhã você vai falar com 20 pessoas, vê quantas pessoas você vai agendar. Para que você saiba com quantas pessoas você tem que falar no dia, para que você bata a sua meta diária de agendamento. E aí, no final do mês, você vai ter esses indicadores totais, mensais, de 500 agendamentos estarão alcançados, se você fizer isso paulatinamente, dia a dia. Por quê? Porque tudo começa em objetivos. Tudo na vida começa em objetivos, né? Falei na última mentoria sobre isso, inclusive, né? Hoje, quando você vai fazer uma casa, você já visualiza a casa pronta, né? Você tá com o terreno ali limpinho, pronto para fazer a escavação, mas você já está vendo a casa pronta. O que que você precisa? De metas menores. O objetivo maior, a meta maior é a casa. Que você viu qual é a cor, qual é o porcelanato, ela nem está construída, mas você já está visualizando isso. E você precisa trabalhar metas menores. Por exemplo, a primeira meta é fazer o alicerce. Quando você conclui essa meta, um sentimento de vitória já. É a mesma coisa que a gente faz no dia a dia. Pequenas vitórias todos os dias é que vão nos levar para o objetivo, vão nos motivar ao objetivo. E às vezes o nosso time, ele não bate meta porque ele deixa de fazer bem feito por 20 dias e passa a fazer bem feito nos últimos 10 dias do mês. A gente tem que construir nele o objetivo maior é o agendamento de 500 consultas, um exemplo. Porém, ele tem que cumprir a meta dele diária, porque isso vai motivar ele. E você vai valorizar essas pequenas vitórias como líder. Vai fazer com que ele valorize também. E ele vai trabalhar todo dia para melhorar aquela performance. Mas você precisa apresentar indicadores. Aonde que você quer que a pessoa chegue? Entendeu? Todo mundo aí? Pode levantar a mãozinha, tá? Quiser falar, ou simplesmente abre o microfone. Não é um monólogo, não é uma palestra, tá? Para conversarmos. Se tiverem em desacordo, fiquem à vontade também.
Aqui, de acordo. Ok, então vamos para frente. Olha só, crie uma lista de objetivos mútuos. Por quê? Eu estava falando nisso agora, né? Pequenas conquistas são recompensadoras. Então você precisa que a pessoa alcance o objetivo maior, mas você precisa trabalhar em metas menores. Precisa traduzir isso em objetivos diários, porque é isso que vai motivar ela todo dia. Se você conversar com o teu vendedor e ele disser assim, olha, desculpa de novo pegar vendas, né, como exemplo, mas a gente é de vendas, né, então é natural. Ah, Se eu conversar com o vendedor, não, hoje eu estou desmotivado porque o movimento está fraco. É porque ele está observando só a meta grande. Qual é a meta menor, né? Tenho 10 minutos para concluir na gravação, então vamos embora. Transforme objetivos maiores e objetivos mútuos no sentido de você e ele. Por quê? Qual é o teu objetivo com o time? Para que você alcance a tua meta, todo mundo tem que alcançar a dele também, né? Então você precisa criar objetivos mútuos. Colocar ele debaixo do braço e dizer, ó, se você não conseguir, eu não consigo. Porque isso gera uma expectativa, né? E esse cronograma de alcançar essas pequenas vitórias vai fazer com que fique claro para todo mundo aonde as pessoas querem, onde todo mundo vai chegar ao final. E um bom mentor sabe escutar e faz as perguntas certas. Comunicação é a chave do negócio, né? Sempre. Quando a gente fala, eu vou pegar um exemplo aqui bem aleatório. Um outro dia, um dos nossos colaboradores veio até mim e falou: "Ó, o meu gestor está me pressionando, eu não, a minha saúde mental está abalada porque eu tenho que cumprir prazos e tal. E aí, toda hora é uma demanda diferente, tudo é prioridade." E aí eu escutei ela bastante, falou bastante, e aí eu perguntei assim: será que você não está sabendo dizer não? E mostrar para o teu gestor que você está com uma lista de atividades e que em tanto tempo você consegue entregar aquilo, mas não nos minutos que precisa. Então, escutar, porque a gente faz o papel de psicólogo, né? Como gestor, como líder, mas saber também fazer as perguntas certas, porque às vezes a pessoa ela não enxergou, o ser humano ele tem a capacidade de entregar os seus problemas das mãos alheias, né? O problema é sempre o outro. Então a gente tem que fazer as perguntas certas para ele se manter uma pessoa motivada e entender que de repente ele tem que fazer mais um pouquinho, né? Então escute o seu time e converse de forma que faça da forma certa, porque às vezes essa ação ela fica muito a cargo do RH, por exemplo, ou de um psicólogo do time, mas você é o líder e conhece o teu time. Imagina que liderar 5, 6 pessoas é mais fácil do que liderar 60. Você conhece as pessoas de perto, você conhece as particularidades, né? Então, um bom mentor ele sabe escutar, sabe ler as pessoas também. Estabeleça confiança. Você tem que ser a pessoa mais próxima do seu liderado. Ele tem que sentir confiança de te chamar e dizer: olha, eu preciso de ajuda, ou aconteceu aquilo. Você precisa que o liderado ele tenha uma relação estreita com você, para que ele consiga ter a liberdade de chegar e conversar. Às vezes eu não consigo ter isso com todo o time, porque eu lidero um time muito maior, mas você que está todo dia, tá? 8 horas por dia, às vezes até mais, com o teu liderado, você tem plena capacidade. E como que a gente estabelece essa confiança? A gente precisa ter a cultura não punitiva. Porque qual que é o objetivo, qual que é a figura do líder? A figura do líder é aquela pessoa que se eu chegar até lá, ele vai me punir. Se eu disser para ele que eu fiz uma coisa errada, ele não vai me ajudar a consertar, ele vai me dar advertência. Então, essa cultura, claro, tem tem uma escala para isso, né? Não é que você vai aceitar todos os erros, você vai galgar
Isso. Se a pessoa errou a primeira vez, você vai lá, não, olha, eu te ensinei assim, me mostra como você está fazendo. Ah, então você errou aqui e aqui, né? Agora, se a pessoa disser, não, eu errei, e você sempre disser, nossa, mas de novo, nossa, tu é muito burro, não é? Como que a pessoa vai ter confiança nesse líder? Você tem que ser a pessoa que vai ajudar. Claro, você vai repreender se for necessário, mas para você estabelecer essa relação de confiança, você não pode ser a pessoa que só pune. Você tem que ser a pessoa que ajuda, que está lado a lado. Igual o barquinho colorido e os barquinhos brancos seguindo lá no primeiro slide, né? Você traz as pessoas com você. E comemore cada vitória. Então, lembra? Pequenos objetivos é que nos motivam para objetivos maiores. Então, dividir essa meta em metas menores faz com que a gente enxergue isso de maneira mais fácil. É mais fácil matricular, desculpa, é mais fácil agendar 500 consultas por mês ou 20 por dia. O que que é mais simples de ouvir? E quando eu fizer as 20 ou 22 ou enfim, 50, eu quero ser reconhecido. Lembra? Qual que é a pessoa que você está trabalhando? Qual que é a geração? Trabalha, reconhece, estuda sobre isso. O líder não pode parar de estudar. E comemora cada vitória do teu time. Se foi ruim, chama também e fala, por que que a gente não fez? O que que a gente vai fazer melhor para amanhã ser diferente? Né? Mas comemore as pequenas vitórias, porque a gente está muito acostumado a enxergar as falhas, a chamar a atenção das pessoas por falhar, mas nunca em elogiar. E isso faz diferença. Isso é resposta emocional que as pessoas precisam. Às vezes precisa dizer, nossa, você foi bem hoje, hein? Estava vendo aqui, tua produtividade foi excelente. Mantenha assim, né? Isso faz parte de fazer que as pessoas produzam mais. E sempre lidere pelo exemplo. Eu acho que isso aqui é um clichê, né? Mas você precisa ser o exemplo. Você precisa fazer com que as pessoas trabalhem por você. Mas você não pode ser o cara que só manda. Você precisa dar o exemplo. Se o teu atendente ele não está atendendo de maneira que seja conforme você gostaria que fosse, você tem que chamar ele e dizer: senta aqui do meu lado que eu vou atender o próximo paciente, o próximo cliente. Eu vou te dar. Observa como que eu faço. Vê se você consegue fazer dessa forma. Né? Agora faz você para eu olhar. Eu vou te acompanhar. Olha, você precisa melhorar nisso ainda. Vou fazer de novo. Me acompanha. Lidere pelo exemplo, porque é assim que a gente mentora pessoas. É assim que a gente faz que as pessoas, que nós sejamos as pessoas a serem seguidas. Não, eu quero ser igual ao meu líder. E você cria um modelo de gestão a partir desse momento. Se você não estiver ali, se você for para um outro desafio, aquele teu liderado vai seguir o mesmo plano que você tinha, vai seguir o mesmo modelo que você construiu junto com ele. Quando você lidera pelo exemplo, isso é importante. Por que que o filho quer ser igual ao pai? Se o pai for um exemplo, né? Então, lidere sempre pelo exemplo. Não seja a pessoa que só manda, mas seja a pessoa que lidera, seja a pessoa que traz as pessoas com você. Por quê? O Truman, ele disse o seguinte, ó, a liderança é a capacidade de conseguir que as pessoas façam o que não querem fazer e ainda gostem de fazer isso. Você acha que a pessoa quer acordar de manhã e vir para cá, para nossa unidade trabalhar? Ele não quer, ele preferiria estar no dia de folga, fazer um lazer ou acordar mais tarde. É isso que as pessoas querem fazer. Mas ele tem que vir trabalhar, né? E a gente tem que ser tão bom, liderar tão bem as pessoas, que elas queiram estar aqui, apesar de estarem. Hoje, a Ellen, por exemplo, ela me chamou, ela é uma das nossas atendentes, para quem está vendo gravado, né, aqui do Centro de Saúde. E ela me chamou e falou: olha, cancela minha folga no sistema, porque eu esqueci que eu estava de folga hoje. E eu vim.
Então, é esse nível de engajamento que a gente precisa buscar no nosso time, né? Precisa construir, de que ele seja, mesmo que ele não queira fazer, ele goste de fazer, ele seja uma construção dia a dia, tá bem? E dito isso, obrigado por estarem aqui. Eu vou cancelar a gravação agora e aí eu deixo aberto para a gente continuar conversando.